Eu me chamo Ana Luísa de Melo Lucena e o título do meu projeto de iniciação científica foi a caracterização ecofisiológica de tangerina dance sob influência sazonal no território da Borborema, Paraíba, Brasil. E o título do plano, a variação sazonal das taxas fotossintéticas de tangerina dance no território da Borborema, Paraíba, Brasil, orientada pelo professor Manuel Bandeira de Albuquerque, professor do Departamento de Fitotecnia e Ciências Ambientais. O meu projeto ele está alinhado aos Objetivos de Sustentabilidade propostos pela ONU, onde eu listei dois deles, que são a ação contra a mudança do clima e a vida terrestre. Introdução. A citricultura, ela tem se destacado como um dos frutos mais consumidos e cultivados devido à grande variedade de consumo. A tangerina dance é uma variedade encontrada em todo o território nacional. No Brasil, os polos de concentração de cultivo é no sul e sudeste. Na Paraíba, é possível encontrar nos municípios de Matinhas, São Sebastião, Lagoa de Roça, Lagoa Nova, Esperança, Lagoa Seca e Massaranduba. A ecofisiologia, ela nos permite identificar e analisar os recursos necessários para o crescimento das plantas, como a luminosidade, temperatura, recursos hídricos, estabelecendo as relações frente às variações ambientais. O objetivo desse estudo foi estudar as respostas dos atributos ecofisiológicos de tangerina dance em relação à sazonalidade, isto é, do período seco versus o período chuvoso. Metodologia. A área de estudo do experimento foi no sítio Boa Vista, localizado no município de Lagoa Seca, na Paraíba, onde foram utilizados 10 indivíduos adultos de tangerina dance, oriundos de um plantio comercial. Os dados climáticos pluviométricos, temperatura e precipitação foram obtidos a partir do Instituto Nacional de Meteorologia durante os anos de 2020 e 2021, onde foi possível estabelecer o período seco e o período chuvoso. O período seco é equivalente aos meses de novembro e fevereiro, e o período chuvoso é equivalente aos meses de março, abril e julho. Foi avaliado as trocas gasosas das folhas para a obtenção das taxas de fotossíntese, transpiração, condutância estomática, carbono interno e temperatura da folha, a partir do analisador portátil de gás do infravermelho, IRGA, onde as medições foram realizadas entre as 9 e 10 horas da manhã. Também foram avaliados os índices de clorofila para obtenção de teores de clorofila A e B, a partir de um método não destrutivo determinados com o clorofilômetro portátil. Esses dados eles foram submetidos à ANOVA, ao teste Tukey, e foram feitos gráficos de boxplot para avaliar fotossíntese, transpiração, condutância estomática, carbono interno e temperatura da folha. Resultados e discussões. Podemos ver na figura 1 o gráfico de precipitação e temperatura da área, dos respectivos anos de estudo, 2020 e 2021, onde podemos definir os períodos chuvoso e o período seco. Aqui observamos o gráfico de fotossíntese, onde é possível identificar que as maiores médias elas foram encontradas no período chuvoso, mais especificamente no mês de abril, onde obteve esse pico com 7,8 micromol, e menores valores encontrados em novembro, 4,6 micromol. No gráfico de transpiração, nós podemos identificar um pico que ocorreu em fevereiro, com a média de 2,2 milimol, justamente no período seco, onde ocorreu maior transpiração.
E menores transpirações foram encontradas em março, no início da chuva, né, no período chuvoso, com média de 1,4 micromol. No gráfico de temperatura da folha, podemos observar que houve um aumento da temperatura, né, conforme o período seco, com média de 34 graus Celsius. De acordo com o gráfico da clorofila A e clorofila B, podemos observar que houve maiores médias de clorofila A e B também no período chuvoso, com médias de 60,83 de clorofila A e 39,38 referente à clorofila B. Com relação à constância estomática, não foi obtido resultados significantes de acordo com as médias obtidas, apresentando então uma média de 0,1 mol. E também o carbono interno não obteve média significativa e variou entre 257 a 280 micromol. Conclusão: a temperatura e precipitação influenciaram a ecofisiologia de Tangerina Dance. Maiores taxas fotossintéticas e teores de clorofila A e B no período chuvoso. A elevação da temperatura e diminuição da precipitação aumentou as taxas de transpiração e temperatura das folhas. Os parâmetros condutância estomática e carbono interno não obteve resultado significativo para os períodos. Agradeço ao CNPq e à Propesc pelo apoio financeiro à pesquisa, ao UFPB pela formação acadêmica de pesquisadores, ao Centro de Ciências Agrárias, ao Laboratório de Ecologia Vegetal, ao nosso orientador e diretor do campus Manuel Bandeira de Albuquerque e a toda a equipe. Obrigada.